Então, outra questão resolvida aqui, né? Qual o comprimento de cada mediano do triângulo de vértices A, B e C, né? Cujas coordenadas são menos 4 e 4, 6 e menos 2, 8 e 8. Né? Então, ele pede o que? O comprimento da mediana, né? Como eu já expliquei, a mediana seria, eu pegaria o ponto médio aqui de um segmento até aqui. Ele quer esse comprimento aqui. Ou seja, eu tenho que achar as coordenadas do ponto médio desse segmento. Depois pegar e calcular a distância daqui até aqui, né? Que ele quer o comprimento de cada mediana, né? Então, essa seria uma mediana, eu tenho que fazer isso para as 3 medianas, né? Então, vamos para aqui para a resolução, né? O ponto médio de AB, né? Depois aqui o ponto médio de AC e o ponto médio de BC, né? Então, os pontos médios dos lados AB, AC e BC, respectivamente. Logo, né? Eu comentei, a gente tem que encontrar esses pontos médios. As coordenadas do ponto médio de AB, né? Seria eu pegar o x do A mais o x do B e dividir por 2, o y do A mais o y do B e dividir por 2, né? Quem é o x do A? Menos 4. O x do B é quem? 6. Então, menos 4 mais 6 dividido por 2. Menos 4 mais 6, 2. Dividido por 2, 1. O y seria quem? O y do A mais o y do B. Y do A é 4, y do B menos 2. Então, 4 mais menos 2, 2 positivo. 2 dividido por 2, 1. Então, as coordenadas do ponto médio AB vão ser 1 e 1. Vamos calcular as coordenadas agora do ponto AC, do ponto médio AC. Então, seria x do A mais o x do C. Então, menos 8, 4, né? Dividido por 2, 2. O y do A é 4 e o y do C é 8 também. Então, as coordenadas de AC seria 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. Seria meu ponto médio AC, né? Que seria as coordenadas 2 e 6. Agora as coordenadas do ponto médio BC. Então, as coordenadas do ponto médio BC seriam o x do B, que é 6, mais o x do C, que é 8. Então, 6 mais 8 dividido por 2. 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. O y do B mais o y do C. Y do B é menos 2, y do C, 8. Menos 2 mais 8, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, as coordenadas do ponto médio do segmento BC seriam 7 e 3. Então, aqui está as coordenadas, né? 1 e 1, 2 e 3, né? E 7 e 3. Então, a gente vai calcular a medida de cada mediana, né? Que seria... Essa seria a mediana, eu calcularia a mediana aqui até o ponto A. Né? Aí, vamos calcular aqui a mediana aqui, né? Que parte... do C, não é? Que seria como se eu tivesse o triângulo aqui, né? A, B e C. Então, ele quer o comprimento de C até M, que seria esse ponto médio aqui. Então, eu iria calcular a distância como? A distância, né? Como a gente sabe, vai ser igual, tem aqui a raiz quadrada, né, de x do M menos o x do C elevado ao quadrado, né? Quem é o x do M aqui do segmento AB? Do segmento AB seria 1 e 1, né? A mediana do ponto
do segmento AB, seria 1 em 1, até o ponto C. Então, o x da mediana aqui seria 1, menos, né? Quem é o x do C? X do C é 8, então menos 8. Isso tudo é elevado ao quadrado, mais o y da mediana, né? De A até B, né? Seria 1, aí menos o y do ponto C, né? Que é 8, então menos 8. Então ficaria menos 1 menos 8 menos 7. Isso tudo é elevado ao quadrado, né? 1 menos 8 menos 7 também é elevado ao quadrado. Então iria ficar o que? Menos 7 elevado ao quadrado. Vou fazer até aqui, né? Menos 7 elevado ao quadrado mais menos 7 elevado ao quadrado também, né? Lembrando que a gente não pode cortar aqui porque isso é uma adição, só posso fazer isso se for multiplicação, viu? Então eu teria o que? A raiz quadrada de 49 mais 49, menos 7 ao quadrado, 49. Né? Então, menos 7 ao quadrado, 49, mais menos 7 ao quadrado, 49. 49 mais vai dar 98. Então, raiz quadrada de 98. Então, dá pra gente fazer o que aqui? Dá pra gente pegar e ir dividindo, fatorar esse número aqui, 98, né? Eu teria 98, dá para dividir por 2, que vai dar 49. Aí dá por 7, que dá 7, dá para dividir por 7, que dá 1. Beleza. Ele fatorado seria 2 vezes 7 ao quadrado, né? Que seria 7 vezes 7. Aí eu substituo aqui. Então seria igual a raiz quadrada de... Vou botar o primeiro 7. 7 ao quadrado vezes 2. Agora eu já tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, tem a propriedade da radiciação que diz que eu posso desmembrar, já com a multiplicação, em duas raízes. Né? Então, isso vai ficar a raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Aí, agora eu posso cortar, né? Eu corto esse radical com esse daqui. Então, vai ficar 7 que multiplica a raiz quadrada de 2, né? Exatamente o que eu tenho aqui. 7 raiz quadrada de 2. Que seria minha mediana, né? Que parte entre o ponto... Que parte para o vértice C, né? Pegaria essa mediana daqui até o ponto C. O comprimento dela é 7 raiz quadrada de 2. A mediana aqui, que parte do ponto B até o ponto médio. Mediana que parte do ponto B até o ponto médio do segmento AC, né? Pegaria o X do ponto médio, né? Ó, X do ponto médio de AC, que é 2, menos o X do ponto B, que seria 6, elevado ao quadrado, né? E aqui fica também exercício para vocês, né? Se quiserem resolver as continhas, fazerem as continhas aqui, né? Ó, aqui ia ficar menos 4 ao quadrado, que dá 16. Aqui ia ficar menos por menos, mais 6 mais 2, 8. 8 ao quadrado, 64. 64 com 16 ia dar 80, né? Aí quando eu fatorasse aqui, como eu mostrei anteriormente, eu teria 4 raiz de 5. Então, aqui seria o outro ponto, né? Do segmento, seria a distância da mediana aqui, do ponto A até o ponto médio de BC, né? Até C.
que a gente calcula como fez anteriormente. Eu pego o x do ponto médio, né, de BC, que está aqui, ó, x do ponto médio de BC é 7, aí menos o x do ponto A, né, que foi 4, então menos, aí com menos da forma e menos 4, elevado ao quadrado, mais o y do ponto médio, 3, menos o y do ponto A, que é 4. Então, menos com menos dá mais, 7 mais 4, 11. 11 ao quadrado. Menos 3, ou 3 menos 4, menos 1. Então, mais menos 1 ao quadrado, né? Então, ia ficar 11 ao quadrado, dá 121, mais menos 1 ao quadrado dá 1. 121 mais 1, 122, raiz quadrada de 122. Isso seria o tamanho das minhas medianas, que é o que ele pediu, né? A mediana que parte do ponto C até o ponto médio AB seria 7 raiz quadrada de 2. A mediana que parte do ponto B até o ponto médio AC seria 4 raiz de 5. E a mediana que parte do ponto A até o ponto médio BC, do segmento BC, seria raiz quadrada de 122.